Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. Em 1922, os mais promissores e inovadores pintores, poetas, músicos e arquitetos se reuniram para mudar a arte. O encontro foi um marco para a época e também para toda a arte brasileira. Estou falando da Semana de Arte Moderna e este ano de 2022 marca os 100 anos de realização do evento. Para conversar sobre o assunto, recebemos hoje Marques Pelingeiro, diretor das Galerias Multiarte aqui em Fortaleza e da Pinacotec Cultural no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vitor Pelingeiro, administrador e responsável por projetos especiais da Galeria Multiarte, e Paulo Ayrton Damasceno, historiador e mestre em ensino de História pela UFRN. Primeiramente, aos três, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-los aqui. Marques, começar pelo senhor, queria que o senhor explicasse o que é arte modernista. O modernismo não é um fenômeno exclusivamente nosso, é um fenômeno global. E no Brasil ele chega com certo atraso. Quer dizer, já nos anos 1910, antes da Semana de Arte Moderna de 1922, nós já tínhamos Lazar Segal fazendo a primeira exposição modernista em São Paulo, depois em Campinas. Lazar Segal, um pintor russo que vem ao Brasil e aqui é recebido, enfim, pela alta burguesia de São Paulo, faz uma exposição com muito sucesso. E em 1917, talvez a verdadeira e primeira grande exposição modernista feita por Anita Malfatti. Era uma exposição onde a Anita apresenta mais de 50 obras, e o marco dessa exposição foi uma crítica terrível feita por Monteiro Lobato, que é conhecida por paranoia ou mistificação. Monteiro Lobato, com excesso de brasilidade, resolve fazer uma crítica violenta à Anita Malfatti, que apresentava uma exposição impecável, recém-chegada da Europa e dos Estados Unidos. A Anita trazia para o Brasil o que existia de mais moderno, né? Que era o expressionismo alemão, né? E, finalmente, em 1922, temos a Semana de Arte Moderna, que não foi uma semana, foram somente 3 dias, e dos 3 dias, só um dia interessante. Foi quando houve um grande festival de música, de literatura, e os artistas apresentaram a sua exposição, e os mais importantes, Vitor Brecheret, que atualmente fazemos uma exposição em Fortaleza, Anita Malfatti e Zina Aita. Dos 10 artistas, dos 12 artistas participantes, 10 eram homens e somente 2 mulheres. Quer dizer, então, o nosso modernismo, durante muitas décadas, foi dito que o modernismo brasileiro se inicia com a Semana de Arte Moderna, quando que, na realidade, o nosso modernismo inicia lá nos anos 1910. Paulo, você que é historiador, gostaria que você falasse do contexto, né? A Semana de Arte Moderna foi em plena República Velha, política engessada dos coronéis, das oligarquias, mas, ao mesmo tempo, foi o ano do movimento tenentista, da criação do Partido Comunista Brasileiro. A arte também queria mudança? Bom, é interessante a gente pensar, e aqui eu estou com especialistas em arte, mas a arte ela é um retrato do seu tempo. E ela nos ajuda a pensar as convulsões e as tensões de um contexto. A gente está vivendo no contexto global, naquele momento, o fim de um sonho romântico da Belle Époque europeia, a convulsão da Primeira Guerra Mundial, o caos, o desespero, a angústia das trincheiras. A gente está na emergência de uma pandemia que já começava a se fazer sentir, a gripe espanhola, que viria em 18. O contexto da Primeira Guerra e da gripe espanhola criaram aquela sensação de caos que não dialogava bem com aquela arte rebuscada, aquela arte parnasiana, da busca por um ideal, da forma, quando na verdade o mundo entrava em colapso nas suas estruturas sociais, econômicas, na organização do Ocidente em si e da estrutura colonial, neocolonial. O resultado é uma arte
que surge muito intensa, muito vívida, questionando formas, questionando conteúdos, questionando ideias. E essa arte moderna, ela bebe um pouco desse sentimento caótico de contestação, de fim de um mundo e surgimento de tensões que vão, no Brasil, marcar esse declínio da república oligárquica, dessa hegemonia do café com leite. Você tem a Semana de Arte Moderna e os protagonistas envolvidos nela, um elemento interessante. Eles são fruto dessa realidade, eles são fruto desse contexto. Muitos, não todos, mas muitos, são filhos das famílias cafeeiras paulistas, os quatrocentões. Você tem muitos que vão usar a sua riqueza oriunda dessa estrutura engessada para ir à Europa e beber dessas fontes, dessa arte que se reconsiderava, que se reimaginava, que tentava entender esse mundo kafkiano que se constituía no final da década de 10, começo da década de 20, e no momento em que o Brasil tentava construir sua identidade. A gente tem que entender que o ser brasileiro começou a se formar na segunda metade do século XIX. Então, no começo do século XX, a gente ainda discutia que brasilidade é essa. O Monteiro Lobato, por exemplo, que vai ter uma relação muito tensa com esse grupo, esse movimento modernista, ele pensava no Brasil do Jeca Tatu, aquela coisa interiorana, aquela coisa muito ainda por se construir, muito por se urbanizar, e de repente vem aquela juventude questionando todos os padrões que se estabeleciam na época, mais ainda presos a essa elite cafeeira branca do eixo Rio-São Paulo, masculina. Você não vê, por exemplo, na Semana de Arte Moderna, o elemento negro, o elemento indígena, a não ser nas referências das obras apresentadas, mas não enquanto realizadores, enquanto pensadores. Então a gente pensar a Semana de Arte Moderna nas suas contradições e aproveitar esse centenário da Semana de Arte para pensar a representatividade de hoje e como nós vemos a nossa identidade hoje, nos ajuda a entender não só o contexto da época, mas as transformações desde lá. Esse olhar antropofágico, esse olhar de ressignificação. Era o centenário da independência. Estava se comemorando o centenário da independência, que agora nós nos preparamos para o bicentenário. Então, questionava-se também que Brasil é esse, que arte é essa, que performance é essa. Então, você pega, por exemplo, na música, quando o Vila Lobos entra acidentalmente, por uma questão cotidiana, ele entra de fraque e sandália, aquilo foi considerado um confronto no momento que o Teatro Municipal era um ambiente de elites. Você ter aquele músico de sandálias tocando e apresentando suas obras e suas peças que sairiam das baquianas por uma música popular. Era um confronto, era uma quebra de estética e uma ressignificação ética, comportamental. Então a Semana de Arte Moderna, com todas as suas dificuldades, ela ainda nos traz um grande espelho da convulsão que 1922 é um epicentro. 1922, talvez para aquele momento do Brasil, fosse como 1968 vai ser para a Tropicália, para a ditadura, que é uma herança também desse movimento. Perfeitamente. Vitor, falando da repercussão que a Semana de Arte Moderna teve lá em São Paulo, a gente tem relatos que não foi muito bem aceito pelo público, né? Teve as vaias, público imitando galinha, cachorro. O que é diferente? Provoca repulsa? Eu acho que aquilo que você não compreende gera algum tipo de rejeição. Isso é uma coisa natural e em várias frentes. Não houve uma vanguarda artística na história da arte que não tivesse uma rejeição do público, da crítica, né? E eu acho que, na verdade, um dos grandes objetivos da Semana de 22, porque foi uma ação que aconteceu em São Paulo, que era uma cidade que estava se transformando, né? Se a gente pensar que era o Rio de Janeiro, o grande centro econômico, financeiro, cultural do país, atraiu a atenção de tal forma que todos os jornais comentaram, todas as pessoas estavam comentando o que era aquilo que estava sendo exposto, porque eles não só fugiram das regras, que era o que se estabelecia como correto, como que fosse uma boa arte,
ou fugiram também das questões dos objetivos, o que uma arte tinha que cumprir, e eles quebraram todas essas barreiras, ou algumas delas, né? Foi a Semana de Arte de 1922, eu penso como uma semente que vai reverberar em várias outras ações, né? Os vários modernismos que tem pelo Brasil, é um país continental como o nosso, não dá para a gente resolver o país inteiro numa cidade só. Eu acho que a Semana de 22, ela gera essa turbulência, esses questionamentos da sociedade. Perfeito. Max, com relação às influências, né, do modernismo aqui no Brasil, para se chegar a uma identidade brasileira, se procurou vanguardas estéticas europeias, né, como o dadaísmo, o futurismo, o cubismo. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona essa cultura antropofágica, né, que eu acredito que seria essa a proposta. É um dos grandes exemplos com relação à sua pergunta, por sinal muito bem colocada. Vitor Brecheret, quando chega ao Brasil, enfim, já um escultor formado, ele chega da Itália, teve um aprendizado com os grandes mestres, e Mário de Andrade, quando o reconhece como um grande escultor modernista, o Mário sugere a Brecheret buscar uma escultura essencialmente nacionalista e enfim, fala para o Brecheret pesquisar as lendas indígenas. E Brecheret vem tomar consciência do conselho de Mário de Andrade nos anos 40, quando Brecheret começa a fazer uma grande pesquisa e fazer uma série de esculturas com temática indigenista, né? E uma das mais importantes está em exposição na Multiarte em Fortaleza, é uma escultura chamada Acalanto de Bartira. Acalanto de Bartira é uma escultura feita baseada no livro de Guilherme de Almeida, aonde o autor conta o amor pela Índia Bartira e o bandeirante João Ramalho. E desse amor nasce o primeiro cidadão paulista, filho de um amor entre uma índia e um bandeirante. E essa escultura, à época, foi assim de uma importância absurda, né? O próprio monumento às bandeiras, que é um monumento hoje criticado, ele foi feito à sua época, ele tinha a sua importância, como tem até hoje como escultura, mas é um monumento que enaltece os bandeirantes que matavam os índios, quer dizer, esse monumento hoje é bastante contestado, né? Agora, essa identidade brasileira, na realidade, está totalmente focada nos povos originários. Se você imaginar, Vicente do Rego Monteiro faz uma série de pinturas baseadas nas lendas indigenistas, né? E entre outros artistas, mas Brecheret, na realidade, é o artista que mais busca através desse conselho de Mário de Andrade, né? Mário de Andrade estava sempre em busca de um Brasil profundo, né, das nossas identidades. E Brecheret é um desses artistas que é um dos grandes escultores modernos brasileiros e vai realmente buscar as nossas origens. Perfeito. Vitor, você falou da transgressão que foi provocada por esses artistas. Eu pergunto, a arte tem que ser bela? Muitas vezes o público tem essa percepção, mas é isso ou não? Eu acho que ao longo da história da arte, várias são as barreiras que são quebradas. E eu acho que está muito claro isso, que a arte hoje não tem que nada, não existe um objetivo específico para ser feito, ser cumprido. Hoje o artista ele tem uma série de possibilidades, série de caminhos que ele pode tomar. Então, o que se era feito realmente a partir das regras da Academia Nacional de Belas Artes, que era a academia que colocavam regras sobre os artistas para eles seguirem, existia essa questão do belo, do proporcional, da harmonia entre o campo pictórico, entre as métricas. Então, tanto que para nós hoje o conceito de belo é muito diferente do que era 100 anos atrás. Os próprios impressionistas, quando eles começaram a fazer os seus trabalhos muito mais voltados para a cor e para o movimento,
Eles foram rejeitados. O impressionismo era um termo quase que para diminuí-los como artistas. E ao longo da história a gente vê que o próprio conceito do que é bonito, do que é belo, ele muda também, né? Paulo, está tendo o advento da fotografia naquela época, porque eu sei que é uma invenção do final do século XIX, mas como o próprio Marx explicou, todas essas tendências, esses movimentos demoram para chegar aqui no Brasil. Então, quando a fotografia está se consolidando, a pintura, né, a arte estética, o desenho, ele pode agora transgredir, né? Porque ele não precisa ser mais necessariamente igual à realidade. É isso? Ele transcende a forma como representação plena da realidade. Ele passa a ser mais uma significação de sentido, ele passa a tentar imprimir mais o que o artista compreende da sua realidade. Porque a fotografia, ela quando começa a se popularizar, a gente não tinha essa realidade que nós temos hoje de que você tira quantas fotos você quer no seu celular, tira selfie de tudo, tira selfie de todos os seus momentos. Havia um ritual para o retrato, havia toda uma organização para a estrutura familiar que herda essa majestade, essa coisa majestática das pinturas. Você tinha aí nessa tradição das pinturas algo de reprodução do divino, da realeza, da monarquia, que bebe da Idade Média e da Idade Moderna, e que a Escola de Belas Artes, aliás, essa noção de belas artes vem com essa estruturação do que é belo, do que é oficial, do que é correto, do que é o moralmente aceito. E mesmo dentro dessas estruturas, a arte tem um elemento contestador permanente. No momento em que eu não preciso mais reproduzir a realidade para que ela seja vista por aqueles que não estão no momento, eu transcendo da forma e eu me volto ao conteúdo. Tanto é que a cor, a ideia, o movimento, você vai ter vanguardas que vão ser muito conectadas à ideia do movimento. Você tem no futurismo, você tem no próprio dadaísmo, você tem essas coisas, essa questão da arte ela não ser mais rígida, ela não ter essas estruturas tão consolidadas. Então você tem, da mesma forma como você tem uma ressignificação do mundo pós-guerra, pós-pandemia, você tem uma representação da arte que vai mais à essência do conteúdo do que da forma em si. Perfeitamente. O Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Não sai daí. Papo de Redação de volta, debatendo os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Bem, Paulo, pegando o gancho da sua fala no bloco anterior, você estava falando aí das estéticas, né, das vertentes como o futurismo, como o expressionismo, né, típicos do modernismo. Isso é um reflexo de um Brasil que estava num processo de industrialização mais intenso, inclusive até de um êxodo rural muito forte? Esse período antecede a Era Vargas, onde a gente vai ter um processo de urbanização, de industrialização muito forte. Mas também o período da Primeira Guerra Mundial é um período em que a gente tem uma industrialização, substituindo as importações europeias das indústrias em guerra, a gente tem um processo de industrialização que vai se conectar com a formação do Partido Comunista, com os operários vindo da Europa para cá, muitos fugidos da guerra, trazendo as ideologias políticas da Europa. Você tem uma organização anarquista muito sólida no Brasil, desde das primeiras décadas do século XX, que culminaram com as greves de 1917. Então você já tem uma organização ali de um Brasil que se urbanizava. Mas é interessante, por exemplo, Max falar dessa busca pelo Brasil profundo. O Mário de Andrade, ele tem, por exemplo, cartas trocadas com Câmara Cascudo, aqui no Rio Grande do Norte, em que ele tentava entender esse Brasil que ele não conhecia, mas que ele já identificava, ele já apontava como essencial para se entender o ser Brasil fora de São Paulo e do Rio de Janeiro, principalmente. O pessoal fala muito de Brasil no século XVIII, no século XVII, não tinha Brasil. Você tinha... Eu sou paulista, eu sou cearense, eu sou pernambucano. Aí se falou do surgimento do primeiro paulista,
A gente teve o mesmo processo na construção do primeiro cearense aqui, com a construção da Iracema e o Moacir, o filho da dor. Então a gente busca essas identidades locais. E agora estava na hora de entender o que era essa brasilidade, que com Vargas vai se estabelecer com uma força de Estado. Há uma busca oficial pela construção dessa narrativa. E o Mário de Andrade, ele já buscava isso, por exemplo, quando você coloca o Macunaíma e você busca esse ser que nasce preto, vira branco, volta a ser preto, que nasce no campo, é indígena, vem para a cidade, há essa multiplicidade. Então, eu estou criando um Brasil no meio de muitos Brasis. Eu tenho uma infinidade de Brasis e de modernismos nesses Brasis. Além dos antecedentes que os professores já citaram, você tinha, por exemplo, aqui, muito antes da Semana de Arte Moderna, a Padaria Espiritual aqui no Ceará, que já trazia algumas estéticas que seriam depois identificadas com o que seria o modernismo. Se a Semana de Arte Moderna pensava nos sapos, aqui a gente já vendia poesia como se fosse pão. Olha o pão, olha o pão, olha o pão. E quando saía-se para procurar esse pão, não era o pão do corpo, era o pão do espírito, era a padaria da alma. Então você tem já essa quebra também desses padrões em muitos lugares do Brasil. Você vê a obra do Câmara Cascudo, você vê aqui a do Capistrano de Abreu, essa busca por essa identidade, essas narrativas. E há na Semana de Arte Moderna uma tentativa de conexão dessas narrativas. Eu acho que o grande mérito da Semana de Arte Moderna é pegar experiências individuais, como a exposição da Anita Malfatti, como exposições e localidades, e tentar criar essa ideia da necessidade de um movimento coletivo, de uma coletividade que se faça sentir enquanto movimento. Perfeito. Marx, o movimento modernista lá no começo do século passado tinha o objetivo de chocar o público? Olha, se eu disser para você que o jovem não gosta de causar, eu vou estar mentindo, né? Havia a intenção de mostrar a sua expressão artística. E se agradar o público ou não, já no princípio do modernismo, a máxima era quebrar os princípios de Wilckmann, que era um filósofo, um pensador que dizia só se pinta o que é belo, né? Quer dizer, a primeira coisa que o modernismo fez não se pinta mais o que é belo, pronto. A arte não tem função. Quer dizer, quem vai em busca da arte para buscar uma função está procurando no lugar errado. E quando a gente fala em arte, a gente fala em arte em todos os sentidos, né? Na poesia, na literatura, na música, nas artes visuais, na arquitetura. Oscar Niemeyer é o nosso... Muitos historiadores falam que o modernismo brasileiro começa com a arquitetura de Oscar Niemeyer e, dentro dessa ótica, eu sou obrigado a concordar. Oscar Niemeyer ele cria uma arquitetura essencialmente brasileira. E vamos quebrar os princípios de Wilckmann, não se pinta mais o que é belo. Quer dizer, você diante de uma obra de arte ou diante de uma música ou de uma poesia, você se emociona, tudo aquilo que te causa algum tipo de emoção, né? Ou felicidade, ou repulsa, a arte está presente. Né? E durante todo esse processo de pandemia, enfim, 2 anos que a gente estava longe de todas as coisas, dos nossos amigos, enfim. Um dia eu ouvi uma live de uma artista, uma formadora de opinião, e ela dizia uma coisa: o que é mais importante nisso tudo é que a arte nos leva para a cama. O que ela queria dizer com isso? Durante todo o dia você era massacrado com mortes e com negacionismo, ou seja lá o que for, e à noite tinha umas lives feitas pelos museus, pelos artistas, pelos músicos, e você ia dormir com essas lives, né? Quer dizer, então esse termo, a arte nos leva para a cama, é uma coisa que eu uso até hoje. Tá? A arte nos leva para a cama. Bacana.
Vitor, tem uma citação do Pablo Picasso que diz que a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Qual seria a interpretação disso? O que ele quis dizer com isso? Eu acho que são representações que os artistas tentam fazer sobre suas visões de mundo ou sobre uma pesquisa específica, né? Quer dizer, a pintura ou a escultura, as artes visuais, elas são uma linguagem. Então, ela não deixa de ser uma ficção, uma criação feita através de uma linguagem. E eu acho que isso, a realidade do artista, ela influencia muito nessa linguagem. Então, acaba sendo uma coisa muito pessoal e que você se identifica. Quer dizer, quando você traz, dá luz a assuntos específicos e as pessoas se conectam de alguma forma, eu acho que é uma realidade própria do artista, mas que acaba sendo uma coisa comum, né? Acho que tem um pouco disso. O artista, ele tem essa inquietude de não estar dormente no dia a dia, que é uma coisa muito maçante, e ele está atento a coisas que passam despercebidas e que de formas, às vezes, muito sutis, e isso mostra, às vezes, o refinamento desse artista, dá essa importância a um determinado assunto. E aí a gente se conecta, e a gente entra nessa realidade do artista, né, que é a nossa realidade também. Uhum. Max, uma das pretensões também, pelo menos que se dizem do movimento modernista, inclui aí também a Semana de Arte Moderna, era causar o engajamento, fazer a crítica. Isso está correto? Olha, uma das coisas que você pode imaginar, tem um historiador chamado Rafael Cardoso, que publicou recentemente um livro chamado Modernidade Preto e Branco. E num dos trechos, aliás, é um livro que eu recomendo, um dos trechos desse livro mais interessante é o seguinte: não existe nada mais moderno do que o carnaval. Quer dizer, o carnaval é uma manifestação de massa, não é uma manifestação elitista, e na primeira metade do século XX, os artistas buscavam fazer decoração de carnaval, os artistas modernos, que é o que dava notoriedade a eles, né? E inúmeros artistas importantes, como Calixto Cordeiro, os nossos grandes caricaturistas, nunca foram lembrados como artistas modernos. Quer dizer, essa reparação que vem sendo feita agora, com essa grande polêmica levantada sobre a Semana de Arte Moderna, que é uma polêmica interessante, né? Quer dizer, é muito importante quando você esgota o assunto, quando você fala com que você discute, né? O jornalista e escritor Rui Castro fala da Semana de Arte Moderna como um movimento elitista que aconteceu na cidade de São Paulo e que todo o restante do modernismo, parnasianismo, enfim, foi tudo esquecido, né? Tudo ficou restrito à Semana de Arte Moderna, que é uma coisa que já se sabe. Em 1942, Mário de Andrade faz um meia-culpa, ele faz uma grande conferência falando sobre o que aconteceu com a Semana de Arte Moderna e fazendo um meia-culpa muito grande, né? Dizendo que tudo o que aconteceu no Brasil pós-Semana de Arte Moderna teria acontecido sem a semana. Eu acho que mais honesto do que isso, impossível. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de esquecer que os escritores modernistas, os promotores da Semana de Arte Moderna, esqueceram de um homem chamado Lima Barreto. Quer dizer, então, esse movimento da semana era um movimento extremamente elitista, né? Lima Barreto, um escritor muito importante, sequer foi citado nem convidado. Paulo, o termo moderno, né, para os historiadores, a Idade Moderna vai até 1789, tomada da Bastilha, e começa a Idade Contemporânea. O que é o moderno, no final das contas? A gente tem até uma dificuldade de discutir essa questão de modernidade e contemporaneidade, porque, inclusive, com os alunos, quando a gente fala em questões modernas, eles pensam no que é hoje, atual, no mundo digital. Porque a gente tem essa questão da modernidade como sendo aquilo que
atualiza o mundo. Desde a Revolução Industrial, a gente pensa nessas transformações. Então, quando a gente pensava em modernidade, a gente pensava em aquilo que rompia com o antigo, aquilo que rompia com a tradição. Você tinha a grande tradição do absolutismo e aquele rompimento levaria a um contexto de renovação. Desde que você tem a construção da modernidade com o Renascimento, a arte está intrinsecamente ligada com o conceito de moderno. Então você tem essa questão da arte sendo uma antevisão do que é essa modernidade. Acredita, assim como a gente estava ouvindo na fala do Vitor, que essa coisa da representação, de como eu quero me entender enquanto sociedade, essa ideia de modernidade se estabelece como uma sociedade que quer romper com a tradição, que quer romper com o modelo. E aí se dá essa ideia de modernidade. Na história a gente fala muito nas ciências humanas na pós-modernidade. Então a gente mal entende a modernidade e a gente ainda tem uma dificuldade maior ainda de entender essa pós-modernidade, porque você não tem uma linearidade nesses movimentos. Você não tem um movimento chegando e acabando com tudo que vinha antes. Você tem permanências muito fortes em todas as manifestações sociais, culturais. Se associa, por exemplo, modernidade a progressismo. E isso não quer dizer necessariamente a mesma coisa. Você pega a Semana de Arte Moderna, de lá saíram grupos que vão se identificar com o comunismo, com o progressismo político, e vão sair grupos que vão virar o integralismo. A gente tem que pensar, por exemplo, o integralismo, o movimento verde e amarelo. O Plínio Salgado estava dentro da Semana de Arte Moderna atuando e produzindo. Então você tem uma conexão entre formas de reconsiderar o tempo presente. Seja ele numa idealização de um passado glorioso e abandonado, o indianismo tem muito isso, essa coisa de um passado que eu quero resgatar e ressignificar e modernizar e atualizar, ou numa quebra total de paradigmas, que eu acho que no campo da arte, nesse ponto, nesse momento das vanguardas, o dadaísmo é o principal, que é a desconfiguração de toda a forma, de todo o significado linear e real. Só para demonstrar um pouco essa discussão da modernidade que a Semana de Arte Moderna vai trazer, e pensando um pouco no que você estava falando, discutindo com o Max, sobre essa coisa do ser vaiado, do chocar, eu sempre tento conectar um pouco esse sentimento antropofágico com o tropicalismo, que eu acho que eles beberam muito e foram muito significativos, e eles são mais presentes. Eu lembro o Caetano Veloso, na primeira apresentação do Alegria, Alegria, quando ele joga a guitarra elétrica, meses depois de você ter tido no Brasil um movimento, uma passeata contra a guitarra elétrica. Como aquilo sendo uma manifestação política de uma modernidade que o Brasil não queria. Nós não queremos essa guitarra aqui. Aquilo é moderno. Nós queremos a tradição. E aí ele bota no meio de uma música que é emblemática. Resultado, vaiado e depois aplaudido e eternizado como uma das principais canções do Brasil. Então acho que a Semana de Arte Moderna teve isso também. E esse moderno é um termo polissêmico. A gente ainda está tentando entender esse conceito. Você vê dessa forma também, Vitor? Tem uma confusão entre o moderno e o contemporâneo? Eu concordo, sobretudo porque, se a gente pensar no Brasil, o modernismo ele não começa na Semana de Arte Moderna e também não termina, né? É um processo. Se a gente teve eventos históricos importantes com Nita Malfatti e Lázaro Segall, também teve, depois da Semana de 22, teve o Salão Revolucionário de 1931, que participa uma gama muito mais ampla de artistas que abordavam os diversos Brasis, né? Essa pesquisa do Brasil profundo, eu acho que ela é refletida mais nessa exposição, em que artistas de diferentes, muitos outros estados participam. Quer dizer, eu acho que o modernismo ele não se esgotou na Semana 22 pelas questões já abordadas, né? Que foi realmente uma ação, não vou dizer pontual, mas foi focada, mas ela foi uma semente, quer dizer, ela foi uma coisa que trouxe questionamentos, né? Abriu caminhos e abriu questionamentos sobre o que é esse Brasil, né? Qual é essa modernidade que a gente está
enfrentando, né? Provocações. Né? Você vai gerando provocações. Também, a gente vai continuar falando sobre a Semana de Arte Moderna depois do intervalo. Papo de Redação volta já. Papo de Redação de volta, debatendo a Semana de Arte Moderna. Paulo, tanto o Max como o Vitor estavam falando da importância da Semana de Arte Moderna, a participação dela, né, que o modernismo nem começa nem termina com a Semana de Arte Moderna. A gente pode dizer que é um marco histórico dentro do conceito que o termo tem? É interessante a gente entender que ela vai ser ressignificada e ela vai ser construída como um marco. Talvez hoje, nos livros didáticos e na construção dessa historicidade oficial, a Semana de Arte Moderna tenha sido elevada a uma função mais emblemática do que aquela teve mesmo no seu contexto inicial. É o que a gente estava discutindo. Ela teve um alcance, ela teve um espaço de atuação, mas talvez se fosse hoje, a gente falando numa linguagem mais atual, talvez a Semana de Arte Moderna tivesse sido cancelada. Porque muitos artistas cancelada pelas redes sociais. Cancelados pelas redes sociais. A vaia foi uma constante, os artistas foram muito criticados, alguns positivamente, em algumas das manifestações, mas muitos foram execrados por essa mídia oficial que tentava entender o que é que aqueles jovens queriam apresentar. Jovens e alguns não tão jovens assim, né? Mas você tem um contexto em que talvez o papel que essa elite intelectual que bebeu da Semana de Arte Moderna passa a produzir no Brasil posterior tenha trazido essa Semana de Arte Moderna para um patamar superior, ao ponto dela ser destacada como um marco nacional. É o que a gente estava conversando aqui no intervalo. É difícil você imaginar essa Semana de Arte tendo um impacto nacional de grandes proporções. A gente tem um país continental, com idiosincrasias várias, e você imaginar que esse movimento parou a arte brasileira, parou o Brasil, é muito pouco provável. Até porque os marcos, eles são escolhidos, né? E muitas vezes eles são reconfigurados ao presente, pelo presente. E você tem muito forte, nos anos 50, 60 e 70, essa busca da arte como um elemento de contestação também política. E quando você tem a retomada pós-ditadura, movimentos de contestação que quebram estruturas políticas rígidas são apresentados com especial exaltação. Então você começou a conversa, Fernando, falando de como a Semana de Arte Moderna e aí eu vou falar dentro, por exemplo, dos livros didáticos nas aulas, a Semana de Arte Moderna em muitos livros, ela inicia um movimento de contestações que derruba a República Velha. E você não tem esse peso político tão forte. Há um elemento político, mas não há esse contexto de quebra, de ruptura, de movimento, de massas. É uma semana de 3 dias, como o Max colocou. E de 3 dias em que alguns desses dias tiveram significado quase nenhum. Seria mais uma semana de algumas horas. Max, o que mudou nas exposições, no consumo de arte da Semana de Arte Moderna para os dias de hoje? Antes de eu responder a sua pergunta, eu gostaria de comentar só uma observação do Paulo sobre as vaias. O Brasil é conhecido como o país que vai até minuto de silêncio, né? Quer dizer, então, a vaia geralmente é muito mais aprovação do que desaprovação. E lembrando também uma coisa, a Semana de Arte Moderna, após a semana, como 1942, quando Mário de Andrade faz lá as suas observações, como Di Cavalcanti, logo após encerrar a Semana de Arte Moderna, precisa viajar para Paris correndo, porque ele foi enganado, diziam que seria um movimento socialista, era um movimento muito burguês.
E com todas essas coisas, a Semana de Arte Moderna torna-se um marco no modernismo em 1972, quando vivíamos um regime de exceção, uma ditadura militar, e nessa ocasião ia se comemorar o 60º da independência. Sim. Então, eles queriam um gancho cultural e, desse momento em diante, a Semana de Arte Moderna é enaltecida como um marco modernista brasileiro, né? Mas foi uma coisa bastante fabricada e atualmente contestada. Fora disso, entre 72 e o ano 2000, a Semana de Arte Moderna não era uma fake news, era uma pós-verdade, né? O crítico e historiador Paulo Reckenhoff, a partir de então, ele passa a fazer uma série de publicações e exposições sobre o Brasil moderno. O Ceará moderno, como o Paulo mesmo falou, a padaria espiritual é um fenômeno incrível, que muito pouco se fala, né? Como o modernismo em Pernambuco, como o modernismo em Belém do Pará, e assim vai pelo Brasil inteiro, né? Quer dizer, esse Brasil tão múltiplo, para você pegar um evento local, num ambiente burguês e um ambiente rural, e você falar em modernidade, ficava um pouco difícil. Quer dizer, essa reparação, entre outras tantas, foram feitas a partir do ano 2000. Quer dizer, então, aí se decorreram quase 30 anos, onde a Semana de Arte Moderna era um grande marco do modernismo brasileiro. E como muito bem lembrado pelo Vitor, o Salão de Belas Artes de 1931, na realidade, foi um grande momento modernista para as artes visuais. Foi um salão criado por Lúcio Costa. Lúcio Costa, o arquiteto e urbanista, convidado para fazer um salão de arte moderna, onde os modernistas não tinham vez, nunca tiveram vez, de ganhar o mais cobiçado prêmio, que era o prêmio de viagem à Europa. E por quê? Porque os acadêmicos não permitiam. O júri, o comitê que julgava, eles sempre premiavam os pintores acadêmicos, né? Ou aqueles artistas que eram ligados à Escola Nacional de Belas Artes, que é o que tinha de mais antiquado com relação à arte brasileira nesse período. Então, Lúcio Costa faz um salão democrático, onde participam Cícero Dias, onde participa Tarsila do Amaral, Gomide e todos os artistas modernistas, e que foi realmente um marco nas artes visuais para esse modernismo, para essa expressão visual tão rica e tão importante que nós tivemos vigente, pelo menos até os anos 1960. De 1960 em diante, vieram os artistas ligados à nova figuração e diálogos com o Brasil e a Europa. Fez-se a morte da pintura, fez-se o renascimento da pintura. Quer dizer, o que é mais importante é que o Brasil, mesmo com certo atraso, vinha com um diálogo, e, lembrando sempre, o nosso padrão era o padrão europeu. Não era o padrão vigente, por exemplo, na América do Norte. O pop americano chega no Brasil também com uma distância muito grande. Entretanto, os movimentos europeus modernos e contemporâneos chegaram aqui no Brasil e foram absorvidos pelos pintores brasileiros, e que grandes artistas surgiram nesse período. Certo. Vitor, aproveitando a sua presença, a do Max também aqui no programa, gostaria que vocês comentassem sobre a exposição do Vitor Brecheret lá na Multiarte, como é que está a recepção pelo público, né? Inclusive a exposição prolongou aí, né, a programação. A recepção está tão boa com o público que nós nos vimos na necessidade de ter que prorrogar mais 2 semanas. Ia terminar agora no dia 22, foi prorrogado agora para o dia 6 de maio, que ainda temos mais 2 semanas. Quer dizer, a Multiarte, que vinha
sem fazer exposições públicas desde antes da pandemia. Então, a gente estávamos há 2 anos sem fazer exposição, mais de 2 anos sem fazer exposição. E esse ano comemoramos os 35 anos de atividade da galeria. Então, a gente viu que era uma oportunidade muito grande de fazer uma exposição grandiosa como é essa do Vitor Brecheret. É uma exposição que vai abordar tanto um panorama, sem grandes pretensões de mostrar toda uma obra de um artista que produziu bastante, mas de ter um retrato mais amplo do que foi a produção do Vitor Brecheret e também haver um núcleo especial dedicado ao centenário da Semana de Arte Moderna, em que o próprio Brecheret foi um dos artistas, um desses grandes agentes da exposição, né? Foi o artista que teve mais obras expostas no salão da Semana de Arte Moderna, e na exposição a gente tem 3 obras que participaram nas 2 exposições, 100 anos depois. Uhum. Max, como é que foi a montagem dessa exposição? Como é que você avalia a repercussão dela aqui em Fortaleza? Qualquer exposição, o que é mais interessante é aquilo que eu chamo de o inesperado. Tá? Muitas das obras dessa exposição, elas foram chegando, né, de uma forma bastante despretensiosa. Por exemplo, tem 3 exemplares dos Fantoches da Meia-Noite, produzidos por Di Cavalcanti. Os Fantoches da Meia-Noite foram obras criadas por Di Cavalcanti e foram publicadas num álbum editado por Monteiro Lobato, que eram desenhos modernistas com uma forte tendência caricatural, porque Di Cavalcanti, antes de tornar-se um pintor, ele era um grande desenhista e caricaturista. Eu buscava essas obras há muitas décadas para expor. Fiz exposição individual de Di Cavalcanti, fiz anteriormente exposição de Vitor Brecheret e nunca tinha tido, quer dizer, eu não conhecia o paradeiro atual desses 3 desenhos, e eis que, de repente, uma semana, 10 dias antes de abrir a exposição, me chegam esses 3 exemplares, que para nós foi extraordinário. Então, da mesma forma como o Manita Malfatti, né, que é o Homem Verde, que é o contraponto à Mulher de Cabelo Verde, que hoje pertence a uma coleção de um colecionador cearense, né, e obras de Zina Aita e Vicente do Rego Monteiro, que participaram da semana. Então, das pouquíssimas obras de artes ditas plásticas, né, que participaram da semana, nós temos nessa exposição 12. São 3 esculturas de Brecheret, mais as obras da Zina Aita, mais as obras de Vicente do Rego Monteiro, mais as obras do Di Cavalcanti. E, além da produção de Brecheret durante os anos 10 para os anos 20, né, nós temos ainda 3 núcleos distintos. Um é a mulher, e na escultura de Vitor Brecheret, o feminino na escultura de Vitor Brecheret. O segundo núcleo é de arte religiosa e o último núcleo de arte indigenista. E ainda alguns exemplares de livros e poesias editadas por autores modernistas como Mário de Andrade, Guilherme de Almeida e Oswald de Andrade. Bacana. Vitor, gostaria que você desse o serviço, horário de visitação, como faz para visitar, paga alguma coisa? As exposições da galeria sempre foram gratuitas e abertas ao público, continuam sendo. Os horários de visitação é de segunda a sexta-feira, de 10 às 19 horas. E estamos ansiosos assim, para percorrer esses últimos dias da exposição. O endereço da Multiarte? O endereço fica na Rua Barbosa de Freitas, ali na Aldeota, próximo à Praça das Flores. Perfeitamente. E programação pós Vitor Brecheret? Já tem alguma coisa programada? Temos programações nas nossas outras galerias também. A Multiarte faz parte de um grupo de galerias com sede no Rio e em São Paulo. Nossa próxima exposição é Franz Krasber e o Centenário do Artista, que será em São Paulo, e depois Valentim no Rio de Janeiro. Perfeitamente.
Paulo, a expectativa aí para essas exposições, chegou a conferir, como é que... Ainda não, mas já me senti provocado a ir visitar e já estou aqui pensando em levar os alunos do terceiro ano, discutir com... Porque a arte tem esse elemento de fazer a gente refletir, contestar, pensar o passado e o presente sob uma nova ótica. E a gente está se preparando para o bicentenário da independência e o centenário da Semana de Arte Moderna nos ajuda a pensar esse Brasil. Então, eu acho que mais do que nunca, arte e ensino, então a gente partilha essa discussão sobre o ensino, arte e ensino, elas têm que estar muito imbricadas, porque como é que eu vou discutir o que eu quero projetar através da educação num país que é tão imenso e diverso, se eu não tiver muitas narrativas e muitas perspectivas a oferecer, a ofertar. Então a arte é um caminho interessante para a gente pensar o que nós somos e onde estamos. Vitor, por favor, como é que você projeta aí o futuro da arte aqui no Brasil, o consumo da arte? Eu acho que essa questão do mercado de arte, como todos os grandes mercados globais, acabou sofrendo de alguma forma, mas houve uma adaptação muito rápida. A gente vê por nós mesmos, na nossa própria experiência, você passar 2 anos fechado e mesmo assim, quando eu digo fechado, é sem uma visitação, mesmo assim as galerias elas procuraram trazer novas tecnologias, trazer a inovação e a partir daí poder se adaptar a esses novos obstáculos, novas dificuldades, né? Então eu acho que estamos muito otimistas, claro, porque há uma perspectiva muito positiva, né? Ou pelo menos mais promissora do que foram os anos anteriores. Perfeitamente. Agradeço a participação de vocês aqui no Papo de Redação. Infelizmente, o assunto rende muito, é muito interessante, mas o Papo de Redação chegou ao fim. Agradeço a sua companhia e até a próxima.